A paz do Senhor a todos os meus irmãos. Quero vos trazer nesta tarde uma mensagem de Deus, que está em Mateus, no capítulo 6, no versículo 5 a 8, que nos diz: Quando buscares a Deus em oração, entra em teu quarto e fecha a porta, e ore em secreto ao teu Pai. É um dos maiores conselhos bíblicos que nos é dado. Primeiro, meus irmãos, nós devemos batizar o nosso coração em devoção, antes de avançar as correntezas de nossos afazeres diários. Primeiro, meus irmãos, temos que pôr a nossa vida diante de Deus, para que as demais coisas possam sair corretamente. A bênção de Deus, meus irmãos, está aí. O segredo, meus irmãos, da vitória de todo aquele que ama a Deus. Primeiro, meus irmãos, se nós não sabemos, nós formamos o hábito da oração. Depois, meus irmãos, de nós formar o hábito da oração, meus irmãos, nós vamos ser forjados para a prática da oração correta, para a prática da oração verdadeira, aquela oração que agrada a Deus, aquela oração que se obtém respostas reais de grande testemunho para o Senhor. A prática, meus irmãos, diária da oração, ela, meus irmãos, tem a forma gloriosa de arar o seu coração, preparando a semente da revelação das Escrituras, da Palavra de Deus, para que você possa anunciar o Evangelho a outros. E eu vos digo, é tempo, meus irmãos, é tempo da oração, é tempo, meus irmãos, de ararmos a terra fértil, e ela nos trará grandes colheitas no empreendimento da nossa vida diária com Deus. Não temos dúvida disso. Teremos as maiores e das mais grandiosas vitórias. A oração, meus irmãos, ela não nos qualifica para maiores obras. A oração, ela não nos qualifica para maiores obras. A oração, ela é a maior obra. A oração, ela é a batalha. Você luta em oração e as realidades acontecem e os milagres são realizados em nome do Senhor. Muitos homens de Deus tenho passado dias e noites e semanas prostrado ao chão, orando a Deus. E diz que quando esses homens abriu a sua boca, o Evangelho fluía deles grandiosamente, e milhares de vidas se prostravam ao Senhor, o aceitando como único Salvador. Por quê? Porque a oração é a vitória, porque a oração é a resposta para todos os nossos problemas. Falamos com Deus e sejamos vitoriosos. Nós diz um grande pregador: todo declínio espiritual começa com a negligência da oração. Quando paramos de orar, perdemos, meus irmãos, o espaço no divino, com o divino Deus, e com a graça que nos é
manifestada sobre a nossa vida. Um grande homem de Deus também nos fala, quando ele pregava, meus irmãos, ele diz que, alguns dizem que a sua palavra era como fogo, que queimava, meus irmãos, a palha, meus irmãos, e o coração dos ouvintes era como capim seco, e eles se voltavam para Deus. Que a graça do Senhor, que a bênção dele seja sobre você. Importune o trono da graça. Persista em oração até que Deus o responda. Esta geração, meus irmãos, de pregadores como nós, responderá por esta geração de pecadores. Para fazer frente, meus irmãos, a esta geração ávida pelo pecado, há uma só maneira de parar tudo isso: a oração. Nós prostramos, nós atiramos diante da presença de Deus e recebemos a sua unção, a sua graça, para que possamos falar do seu evangelho poderosamente. Meus irmãos, por mais erudito que seja um homem, por mais bondoso ou perfeito que ele seja, ou tenha uma expressão, uma capacidade expressiva ampla e tenha uma visão grandiosa, meus irmãos, de pregar, mas se ele não tiver, meus irmãos, um momento de oração, se ele não tiver, meus irmãos, atirado aos pés de Deus, prostrado verdadeiramente na sua sinceridade, não adiantará de nada. A sua eloquência pode ser grande, ele pode ter uma simpatia e a sua aparência pode ser boa, mas nada disso, meus irmãos, muda se não estivermos prostrados em oração diante de Deus, para que a nossa mensagem seja uma mensagem poderosa. Alguns dizem, meus irmãos, que pela fé e pela oração é fortalecido as mãos frouxas e firmando, meus irmãos, os joelhos vacilantes é através da oração e do jejum e do importuno no trono da graça de Deus, através da súplica. Deus nos ouve, meus irmãos, e Ele quer nos abençoar, porque nós somos os seus filhos. Está no seu coração, no coração de Deus, Deus do princípio, meus irmãos, que a criatura viesse a Ele e se pronunciasse a Ele, e chorasse aos seus pés, reconhecesse os seus erros, reconhecesse os seus pecados, e se voltasse para Deus, para que a alegria dele viesse penetrar dentro do seu coração. Isso, meus irmãos, só se obtém quando oramos, quando nós prostramos em sinceridade, com a vida pura diante de Deus. Temos uma grande arma em nossas mãos. A oração é a maior arma que move com o coração de Deus, que realiza e opera grandes milagres e maravilhas. E muitos homens e mulheres se voltam a Deus quando nós oramos. Seja um dos maiores pecadores, que se tornarão depois santos, e homens que servirão a Deus de coração. Esta tarde, meus irmãos, é a minha oração, é a minha súplica. Prostrai-vos diante de Deus, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e fale secretamente com Deus, mas de coração e de alma, e você receberá a resposta para os seus problemas, para as suas necessidades, para as suas aflições, por aquilo de ruim que o rodeia. Sairá e voltará a alegria de Deus na sua vida. Que a bênção do Senhor seja sobre ti, agora e sempre. Amém e amém.